Distopias são histórias distantes que não guardam nenhuma semelhança com a nossa realidade. É o que todo mundo pensa, né? Mas a verdade é que as distopias podem até mesmo antecipar algo que pode acontecer com a gente. Nesse vídeo eu vou falar por que você deve ler distopias, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vambora. Eu já falei em outros vídeos, distopias são representações de cenários de realidades fictícias nas quais predominam cenários de caos, de opressão e de degradação extrema também. Então distopias podem sim em algum momento representar o que nós podemos viver em algum momento das nossas vidas. Não quer dizer que aquilo ali é o que a gente vai viver. Mas se a gente estiver caminhando por um cenário caótico, por que não imaginar um cenário fictício caótico que a gente pode chegar? Então distopias conseguem sim antecipar o que a gente vai viver. E não quer dizer que seja uma previsão, que seja algo certo, mas que nos faz pensar no e se. E se a gente continuar nesse caminho? E se a gente continuar aceitando passivamente a guerra? Se a gente continuar aceitando passivamente esse cenário político, social que a gente vive? É isso que a distopia trabalha, é isso que a distopia nos faz pensar. Ou seja, a distopia nada mais é do que uma análise, e aí os autores distópicos têm esse poder de fazer análises muito bem feitas, a gente vai ver alguns deles aqui. Esses autores têm esse poder de fazer essa análise, levando em conta o que um Estado tem poder sobre nós, que uma pessoa tem poder sobre nós, ou até mesmo um grupo de pessoas consegue fazer as outras pessoas fazerem coisas. Se a gente parar para pensar no cenário que a gente tá, e levando em conta a rede social ou não, quantas pessoas estão pensando sobre a realidade concreta delas? A gente refletir como que alguns discursos são feitos apenas para incutir uma ideia na sua cabeça, ao invés de te fazer realmente pensar. A gente pode pensar em pessoas que têm uma religião, mas que não conseguem refletir quando que um pastor está certo ou errado. Colocam a figura do pastor como uma figura suprema de que está certo em tudo, sendo que ele é um ser humano igual você, que também está sujeito a cometer erros. Esse é um exemplo de reflexão. E não é uma reflexão para você se desgarrar da igreja, de você, sei lá, de repente se tornar ateu ou qualquer coisa do tipo. Mas uma reflexão que você precisa ter não só para você para fortalecer a sua própria fé, mas também para você entender quais são os aspectos que a sua fé ainda precisa melhorar e quais são os aspectos que a sua fé ainda já está forte, sabe? Então é só realmente reflexão, gente. Não quer dizer que você é uma ovelha negra, entende? Quando a gente está falando do Aldous Huxley, do Benson, do Zamyatin, do Sansal também, a gente está falando de autores com uma sensibilidade extrema para falar de coisas, de possíveis cenários sociais, de possíveis cenários políticos, de acordo com o que eles viveram e com o que eles estavam vendo naquela época também. A primeira distopia escrita e publicada mesmo foi O Senhor do Mundo, do Robert Hugh Benson. O Robert Hugh Benson era um pastor anglicano, veio de uma linhagem de família anglicana, seu pai também era um sacerdote anglicano, mas ele, após uma viagem, logo após a morte de seu pai, ele viajou, se não me engano, para o Oriente Médio, e ele teve contato com o catolicismo, tá? E aí, a partir desse contato, ele se converteu ao catolicismo e foi recebido, e enfim, depois ele fez toda a sua trajetória na Igreja Católica. Enquanto ele estava nessa trajetória espiritual, religiosa, ele também escreveu ficção, e O Senhor do Mundo foi um deles. O Senhor do Mundo é uma distopia em que fala que nós temos o Senhor do Mundo, que seria uma representação do anticristo, e que essa sociedade que escutou essa pessoa e que a partir disso estava seguindo os preceitos dessa pessoa, estava condenando todas as outras pessoas que tinham uma religião, que tinham uma espiritualidade. Então é muito essa dicotomia entre o anticristo, o que é que vai acontecer quando isso chegar, como nós devemos pensar isso. Então é pensar nessa sociedade e tudo mais. Então a gente pode encaixar até, inclusive, falar. Então eu fiz um vídeo sobre esse tipo de distopias que você deve conhecer. Se quiser é só clicar aqui em cima. Muitos consideraram essa obra profética porque tinha essa figura do anticristo e tinha essa dicotomia de acreditar numa religião global e todo o que vinha depois disso. Sendo você religioso ou não, você pode pensar sobre a vinda de Cristo, você pode pensar por que existem religiões que têm uma maior abertura na sociedade e outras não. Quando as distopias surgem lá pro início
início do século XX, ela surge em um cenário de fazer reflexões filosóficas, políticas e sociais. Por quê? Porque antes do século XX ali, não tinham muitos conflitos que gerassem esse tipo de reflexão. Mas a partir da Revolução Industrial, do armamento, da Primeira Guerra Mundial, surgiram cenários novos. E esses novos cenários é que fizeram os autores pensar no que poderia acontecer se continuasse naquele ritmo, ou se fosse para um outro completamente diferente também. Outro exemplo, Nós dos Amiati, que foi publicado em 1920 ou 1924, 6 anos aí após a Primeira Guerra Mundial, traz esse cenário de um Estado único, e esse Estado único controla você em todos os aspectos da sua vida. Desde o que você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar, e até mesmo o horário que você vai trabalhar, até mesmo com quem e que horas, quantos minutos você tem ali de sexo seminal e com quem você vai transar também. Então tudo é controlado pelo Estado, porque o Estado sabe o que é melhor para você, no final das contas, né? E outro aspecto interessante desse livro é que as pessoas, elas não têm nomes. Elas são denominadas através de uma letra e é uma sequência de 3 números. O nosso protagonista se chama D501. E esse D501 era um engenheiro, ele trabalhava muito bem, tinha lá sua vidinha normal. Ele trabalhava, inclusive, no projeto de uma espaçonave que iria levar a ideologia do Estado Único para outros lugares. No entanto, tudo começa a desmoronar quando ele conhece a I-330. Sabe quando o adolescente conhece uma mulher mais velha, uma mulher diferente de tudo que ele já viu, e essa mulher, sei lá, ela tem tatuagem, ou ela tem um cabelo de uma cor diferente, ou simplesmente é totalmente o contrário do que ele imaginou em uma mulher. E é isso que acontece com o D501. Ele conhece a I-330 e ela vai mostrar um cenário de possibilidades para ele que eram algumas proibidas no Estado Único, mas também uma nova forma de pensar. E essa nova forma de pensar é o que faz, vamos dizer, uma rachadura irreversível nesse espelho que ele tinha da sociedade. Então, a partir desse novo pensamento é que o D501 vai começar a questionar, vai começar a sentir coisas que estavam reprimidas nele, e a gente também vê esse tipo de comportamento em Admirável Mundo Novo, e até mesmo em 1984 também. Então, é uma característica das distopias, e a partir dessa rachadura é que ele vai descobrir outras possibilidades. E aí o livro vai se desenrolando a partir disso. E o que eu acho interessante nesse livro, e aqui pegando para nossa realidade, é que eu chego em alguns lugares e as pessoas não me perguntam: senhora, como é o seu nome? E falam: tá, meu nome é Ana e tal. Não, é senhora, qual é o seu CPF? Então, a partir do CPF que as pessoas me identificam. E quantas vezes a gente já parou para pensar que a gente tem o nosso RG, a gente tem o nosso CPF, e nós somos achados ou catalogados dessa forma, e que muitas vezes eu posso pensar, existem 1 milhão de pessoas chamadas Ana, com 2 N's inclusive, mas não existe 1 milhão de pessoas, eu acho que só existe eu com meu próprio CPF. Eu espero, né, que ninguém tenha feito uma cópia minha e tenha saído feito merda aí, né? Mas só uma pessoa tem o meu CPF e o meu RG. Entende? Então, esses números são o que de fato nos diferenciam perante o Estado e perante ao computador também. Quando a gente fala de Admirável Mundo Novo, a gente está indo para uma perspectiva ainda mais profunda da humanidade, porque ali nós temos castas, e aqui eu não vou ficar dando um spoiler do livro, vou contar só do comecinho do livro. Um professor está apresentando para os alunos como que funciona a reprodução ali daquela sociedade, e em determinado momento ele vai falar que aqueles bebês, eles estão ouvindo uma gravação, uma repetição, em que essa repetição diz exatamente o que eles gostam, o que eles não gostam e por que eles são felizes daquela maneira. E aí, além disso, eles são condicionados com choques elétricos e com barulhos fortíssimos a não gostar de livros e nem de flores. E você pode se perguntar: Ana, por que alguém, ou por que um Estado faria as pessoas não gostarem de livros e nem de flores? Gostar de livros é meio óbvio. Os livros despertam conhecimento, despertam interesses, despertam questionamentos, e tudo o que o Estado não quer é que os seus cidadãos questionem as ações, ou o trabalho, ou qualquer coisa do tipo. Então é muito fácil entender por que eles não querem que gostem de livros, beleza? Agora, falando das flores, por que fazer as pessoas não gostarem de flores? Porque flores não gera consumo. O apreço pela natureza não gera o consumo. E o que move essa sociedade do Admirável Mundo Novo, né, desse novo mundo, é o consumo. No máximo, as pessoas dessa casta aqui vão gostar de atividades ao ar livre, porque faz com que haja o consumo de transporte.
Então tudo tem a ver com o que o Estado quer que você faça, no final das contas. E é por isso que a gente tem que ler distopias, para pensar sobre isso, para pensar na nossa sociedade, para pensar na nossa realidade concreta, e não ser uma pessoa que deixa a vida me levar, a vida leva eu, entende? Você pode até ser, mas em algum momento você também precisa refletir para onde que a vida está te levando, né? E se você quer que a vida te leve, ou que você leve a vida, enfim. É a distopia que faz você prever cenários, que faz você pensar em possibilidades, crescer o seu imaginário para além do que você está vendo no Instagram, no TikTok, qualquer rede social assim. A gente pode entrar assim na discussão dos condicionamentos de Skinner, de Pavlov com Admirável Mundo Novo e Nós, mas eu vou deixar para uma aula gravada, porque é uma aula muito mais extensa, e eu vou dar essa aula lá no Clube Leituras em Série. Para você que chegou agora, o Clube Leituras em Série é o meu clube de leitura, e a cada temporada a gente vai ler um tema. Nessa primeira temporada se chama Mundos em Colapso, e a gente vai ler distopias. A gente vai ler Nós, do Zamiatti, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. A gente vai ler O Senhor do Mundo, do Robert Hugh Benson, e 2084, O Fim do Mundo, do Bo Allen Sansal. E para cada um desses livros você vai receber um cronograma, aulas gravadas, que inclusive vai ter essa que eu acabei de mencionar, e também uma aula ao vivo. E é claro que você também vai ter acesso a um grupo exclusivo para poder conversar e tudo mais, e os primeiros assinantes ganharão um brinde direto na sua casa. Então, se você quiser conhecer, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. Por que pensar com sua cabeça? Por que ver a vida de uma nova forma? Por que ler distopias? Para que você consiga ter uma gama de possibilidades e analisar a sua realidade de uma forma diferente. Não é que você vai mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de agir, mas você vai ter arcabouços, vai ter referências, vai ter um novo imaginário para pensar a realidade que você vive. E nada melhor do que o conhecimento para transformar a nossa vida. Esse foi o vídeo de hoje, deixa o seu like, se inscreve no canal, confere esse videozinho aqui em que eu falo dos tipos de distopias que você precisa conhecer, e eu te vejo no clube e no próximo vídeo.